Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula anterior, nós introduzimos esse conteúdo de movimento vertical, lembrando que ele continua sendo dos movimentos retilíneos que nós já estávamos estudando. Então, nós estudamos o movimento retilíneo uniforme primeiro, depois estudamos o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Só que os dois estudos foram na horizontal, né? Os objetos se movimentavam horizontalmente. Agora a gente vai ver que o movimento também pode ser na vertical. Mais para frente o movimento varia um pouquinho, tá? Por enquanto, retilíneo ainda, só que agora é na vertical. O legal do movimento vertical é que ele não traz novidade em equações. Vocês vão ver que ele pertence ao movimento retilíneo também, uniformemente variado, tá? O que é o movimento vertical? A gente vai começar falando um pouquinho de queda livre, porque o que acontece naturalmente? O movimento de queda. Então, qualquer objeto que nós coloquemos na superfície do nosso planeta, se nós soltarmos, ou seja, deixarmos ele livre, né, a uma determinada altura em relação ao chão, o que vai acontecer naturalmente com ele sem que a gente faça nada? Simplesmente soltando o objeto, ele acaba caindo, né? Ele cai, ele vai de encontro à superfície da Terra por conta da atração gravitacional que a Terra exerce sobre nós, certo? Mais para frente a gente vai estudar as leis de gravitação. Talvez fique um pouco mais clara essa relação entre os objetos e a atração da Terra. Mas é devido à atração gravitacional. Todos nós temos um peso, que é justamente a força que nos atrai para a Terra, tá? O objeto de queda, então, ou seja, de descida, o movimento de queda, né? Ou seja, de descida de um objeto, ele segue algumas regras, tá? Então, aqui diz assim, a queda livre é o movimento de um objeto que se desloca livremente. Isso aqui é importante, tá? Não pode ter ação de nenhuma outra força. Nós sabemos que no nosso dia a dia, quando nós deixamos um objeto cair livremente, ele sofre, sim, a ação de outras forças que não é só o peso dele, não é só a atração gravitacional. Ele sofre a ação da força de resistência do ar, tá? Então, a gente vai, nos nossos problemas daqui para frente, sempre considerar que não existe a resistência do ar. A gente vai fazer de conta que onde o objeto cai é vácuo. Porque se tiver resistência do ar, vocês fizeram os testes no 9º ano, e também eu propus que vocês fizessem na semana passada um teste, viram que os objetos eles sofrem alterações dependendo da área de contato deles, né, com o ar. Então, a gente vai considerar que não tem a resistência do ar. Então, ele deve cair livremente, ou seja, sem a ação de nenhuma outra força, tá? Para respeitar aquilo que a gente vai estudar agora, unicamente sobre a ação da gravidade. Então, o que vai influenciar na queda do objeto vai ser somente a força gravitacional, tá? Para que esse objeto caia, quando a gente solte de uma determinada altura, ele não depende de a gente empurrá-lo. Só soltando o objeto ele já cai. Então, nesse caso, se eu não lançar o objeto para baixo, eu digo que ele vai ser lançado a partir do repouso, tá? Ele vai cair a partir do repouso. Eu posso também atirar o objeto para baixo, né? Posso dar uma velocidade inicial para ele e posso também atirar o objeto para cima, daí não é queda livre, é movimento vertical livre para cima, tá? Quando os objetos caem em queda livre, literalmente, né? Ele está sujeito à ação de uma aceleração. Se eu soltar um objeto na superfície terrestre ou qualquer outro planeta que tenha atração gravitacional, né? Se eu soltar esse objeto, à medida que ele cai, a velocidade dele vai aumentando. A velocidade inicial dele, se eu simplesmente soltar, vai ser 0. E à medida que ele vai descendo, o que vai acontecendo com a velocidade dele? Vai aumentando. Se tem variação de velocidade, tem o quê? Tem a aceleração. Então, aqui já vai a dica de que o movimento de queda dos objetos, ele obedece ao movimento retilíneo uniformemente variado, não ao movimento uniforme, porque o movimento uniforme ele teria que ter a mesma velocidade em todo o movimento. Não é o que acontece na queda dos objetos, tá? Ele cai com aceleração. Qual é essa aceleração? A aceleração com que o objeto cai vai depender da aceleração da gravidade naquele local. Aqui na Terra, pelo tamanho da Terra, pela massa que a Terra tem, a nossa aceleração da gravidade em nível do mar, aproximadamente na superfície que nós nos encontramos aqui em Blumenau, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Aproximadamente também. Esse número tem algumas casas assim, aqui depois da vírgula, tá? Mas é aproximadamente 9,8.
e vocês vão ver que a gente normalmente ainda arredonda esse valor para 10, tá? Para facilitar nossos cálculos. Essa aceleração aqui, quando a gente está falando em aceleração da gravidade, a gente não chama mais de A. Percebam aqui, ó, que não é A de aceleração, é G, para que fique diferente das outras acelerações. Então, quando a aceleração for de queda de um objeto aqui na Terra, a gente não chama de A, chama de G, e o valor é aproximadamente 9,8, tá? Tanto o objeto quando está caindo, quando o objeto está subindo, quando eu lanço o objeto para cima, é movimento vertical, tá? Então, a gente vai ter um movimento vertical sob duas óticas, o da queda e o da subida. A gente vai chamar isso de descida e de subida, tá? Aqui um exemplo, ó. Vocês fizeram esse testezinho com a bolinha de papel e com o papel aberto, né? Se eu soltar dois objetos de uma mesma altura, o que vai acontecer? Os objetos vão cair, óbvio, né? Só que não depende da massa, tá? Aqui eu estou considerando que não tem a resistência do ar. A gente sabe que se tiver a resistência do ar, algumas coisas mudam. Mas não depende da massa. Tendo um objeto mais massivo e um objeto menos massivo, se eu soltar os dois ao mesmo tempo, de uma mesma altura, a tendência é que eles cheguem ao solo ao mesmo tempo, tá? Não vai chegar um antes do outro. Então, quem respondeu lá no fórum que depende da massa, tá errado. No máximo, depende da resistência do ar e da área de contato, tá? Aqui é mais um exemplo para provar que o movimento de queda dos objetos, ele é retilíneo uniformemente variado, tá? Porque para intervalos de tempos iguais, eu tenho uma variação de velocidade que respeita a aceleração da gravidade. Eu não percorro distâncias iguais aqui. Faz de conta que cada intervalo desse é 1 segundo. A cada 1 segundo, eu percorro distâncias maiores. Por quê? Porque à medida que o objeto cai, ele vai aumentando a velocidade dele, certo? Então, não é bom cair de uma altura muito grande, porque você vai cair com uma velocidade, vai ter uma velocidade no impacto muito grande. Aqui, ó, é só para vocês perceberem os dois tipos de movimento que a gente vai analisar, tá? Quando o objeto está em queda livre, eu vou dizer que é um movimento de descida, tá? O objeto desce, porque ele cai, óbvio, né? A gente vai considerar que se o objeto está descendo, a velocidade dele está apontando para baixo, certo? Tá aqui, ó, a velocidade apontando para baixo, porque esse objeto aqui está caindo, está descendo. O que está acontecendo com a velocidade dele à medida que ele desce, à medida que ele cai? A velocidade não está aumentando? Então, se a gente considerar o nosso eixo positivo para baixo, a gente pode dizer que esse movimento é progressivo. E daí, se o movimento é progressivo, a velocidade dele vai ser positiva. Olha aqui a aceleração, ó. A aceleração, gente, que a gente vai trabalhar no movimento vertical, é a da gravidade, como eu disse antes. A aceleração da gravidade, é muito importante isso, ela sempre aponta para baixo. Tanto que se você solta um objeto, é lógico que o movimento dele sempre vai ser naturalmente para baixo, a menos que eu lance, tá? Então, a aceleração vai ser sempre apontando para baixo. E a gente viu lá nos assuntos anteriores que quando eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva, se eu considerar aqui que o positivo é para baixo, né? Eu posso colocar como o meu referencial como eu quiser. Se eu considerar a velocidade positiva e a aceleração positiva, como é que fica o nome do nosso movimento? Nosso movimento é acelerado, lembra? Dá para pensar dessa seguinte forma: se a velocidade está aumentando em módulo, o meu movimento é acelerado. Nesse caso, fecha, né? Ó, a velocidade positiva, se eu usar o referencial para baixo, a aceleração positiva, se eu usar o referencial para baixo, as duas têm o mesmo sinal, então o movimento é acelerado. Até porque o módulo da velocidade está aumentando, certo? Então, esse é o movimento de descida. O objeto desce, eu coloco o meu referencial apontando positivo para baixo, e aí eu vou ter velocidade positiva e aceleração positiva. Aqui já é um movimento de lançamento vertical para cima, tá? Eu estou considerando que eu tenho um objeto aqui embaixo e eu vou jogar esse objeto para cima. Não pode inclinar, tá? Não pode jogar o objeto de ladinho aqui, ó, tipo, fazer uma parábola aqui, porque daí já entra em outro tipo de assunto que a gente vai estudar mais para frente. Tem que ser exatamente para cima, tem que ser totalmente vertical, tá? Vou lançar um objeto para cima. O que vai acontecer com esse objeto à medida que ele vai subindo?
Vocês concordam que à medida que ele for subindo, a velocidade dele vai diminuindo? Por quê? Porque tem a atração gravitacional, né? Olha aqui a aceleração da gravidade, ó. Ela sempre vai apontar para baixo. A Terra sempre vai nos atrair para baixo. A aceleração é sempre apontando para baixo. Muito importante. Então, à medida que o objeto sobe, depois que eu já soltei esse objeto, joguei ele para cima, né? Ele está só sob ação gravitacional. Ele vai subindo, subindo, subindo. O que vai acontecer com a velocidade dele? Vai diminuindo. Até chega um ponto em que ele zera a velocidade dele, ele para e ele retorna. Por isso que os objetos, quando são lançados para cima, eles reduzem a velocidade até parar e depois retornam naturalmente, apenas pela atração da Terra, atração gravitacional, tá? Então, nesse caso aqui, lembra que antes a gente colocou o eixo positivo para baixo, o referencial apontando positivo para baixo. Nesse caso aqui, o que é legal? Coloca o eixo apontando para cima, coloca o positivo apontando para cima, tá? Aí a velocidade está apontando para cima, o nosso eixo a gente colocou positivo apontando para cima, então a velocidade vai ser positiva, eu vou considerar que esse movimento é progressivo. Mas olha aqui a aceleração, ela sempre aponta para baixo. Se o meu eixo está apontando para cima, como positivo, e a aceleração está apontando para baixo, eu digo que ela é negativa. Então, velocidade positiva, aceleração negativa. Quando a gente tem velocidade e aceleração com sinais opostos, como é que a gente chama o movimento? De retardado. Tanto é que a gente pode analisar da seguinte forma: o objeto está subindo, a velocidade está diminuindo. Quando eu tenho um módulo de velocidade diminuindo, caracteriza movimento retardado. Certo? Então, só fazendo um resumo. Ó. Na descida, a gente põe um referencial apontando para baixo. Na subida, a gente põe um referencial apontando para cima. Na descida, a velocidade e a aceleração são positivas, segundo o nosso referencial. Na subida, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Então, aqui na subida, a gente vai usar G positivo, movimento acelerado. Na descida, a gente vai usar G negativo, movimento retardado. Combinado? Vamos tratar assim: eixo positivo para cima, eixo positivo para baixo. Aceleração positiva, aceleração negativa. Certo? Nos exercícios talvez fique mais claro depois. Lembra que eu falei das equações que são do movimento retilíneo uniformemente variado? Então tá aqui, ó. A equação de velocidade do move tá aqui, v igual a v0 mais at. O que vai modificar agora? O v continua sendo velocidade final, o v0 continua sendo velocidade inicial, mas o nosso a, ó, virou o quê? Virou g. É só substituir. E aí eu tenho a possibilidade de esse g ser positivo ou negativo. Conforme a gente combinou no slide anterior, o G positivo é quando o objeto está descendo. E o G negativo vai ser quando o objeto estiver subindo. Combinado? Essa aqui é a equação de posição do movimento retilíneo uniformemente variado. Só que aqui geralmente a gente chama de S, né? S igual, S0, tal, tal, tal. O que vai modificar? Ao invés de S, nesse caso aqui está escrito X, mas vamos pensar em S, eu vou falar não em posição, eu vou falar em altura. Então, o S vai virar H. O S0, que era a posição inicial, vai virar H0, que significa altura inicial. Isso daqui é bem importante. Nos exercícios eu vou ressaltar bem aqui o que é altura final e o que é altura inicial. O V0 continua sendo velocidade inicial, o T continua sendo o instante de tempo. E olha aqui, ó, o A virou G. A gente substitui pela aceleração da gravidade. E o A pode ser tanto positivo quanto negativo. Lembrando, positivo na descida, negativo na subida. Combinado? E o T ao quadrado continua a mesma coisa. Instante de tempo elevado ao quadrado. A equação de Torricelli também modifica um pouquinho. Ó. V e V0 continuam sendo velocidade final e velocidade inicial. O 2 permanece a mesma coisa. O A vira G. E aqui era ΔS, né? Que era o nosso deslocamento. Na horizontal eu tinha posição inicial, posição final e eu tinha deslocamento. Agora eu vou chamar isso de altura, variação de altura, tá? Então, ao invés de ser na horizontal, agora vai ser na vertical. Lembrando que o G pode ser positivo ou negativo. A gente combinou, voltando, relembrando. O G vai ser positivo na descida e negativo na subida, certo? Aqui é só um slidezinho mostrando que sem resistência do ar os objetos caem
com o mesmo intervalo de tempo, tá? Sem resistência do ar. Não importa se é uma formiga ou se é um elefante, os dois vão levar o mesmo tempo para cair. Claro, sem resistência do ar, considerando que aqui nesse azul não tem ar, é vácuo, tá? Agora, se eu considerar a resistência do ar, é claro que acontece uma diferença, né? Aqui, 3 minutos mais tarde, a formiguinha chega. Porque ela está exposta ao contato com o ar, tá bom?